Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tirar uma dúvida frequente de vocês que é sobre o substrato que a gente usa com as suculentas. Eu já estou aqui com a mão na terra para montar um substrato para suculentas. Se você quer ter suculentas iguais essas, ó, lindas, coloridas e saudáveis, tem vários pontos que são importantes. Vou citar um pouquinho de cada um aqui, mas um dos mais importantes é o substrato. Então a gente vai montar a nossa receita de substrato, que a gente usa a casca de arroz carbonizada e o carvão triturado. Ó, antes a gente usava a perlita, mas subiu muito, então a gente tirou a perlita e duplicamos a dose do carvão, que o carvão é antifúngico, é ótimo para as suculentas e vai ajudar na drenagem também. Então vai estar valendo para ter suculentas lindas, coloridas e saudáveis. Então você vai pegar aquela terra. Ah, mas você vai pedir, diz a medida de cada um, não existe, porque sempre vai depender da base que você usar de terra. Tem aquelas de pacotes da agropecuária, se você tem ali no jardim, sempre vai mudar de uma terra para outra. Então não tem como dizer uma receita exata, você vai ter que apertar ela até achar o ponto. Então aqui a minha base já é mais soltinha, mas algumas vão ser mais com um pouco mais compactas, então vai precisar um pouquinho mais. Mas eu vou mostrar para vocês o segredinho de descobrir se ela tá boa no ponto ou não. Então, vamos pegar um pacote de casca de arroz carbonizada, junto com a terra, ó. A nossa base é a terra. Muita gente às vezes não me manda ali a foto e não usou a base que é a terra, né? Ó, então vou botar a casca de arroz por cima, ó. Fiz uma cobertura. Depois eu vou ver se ela vai estar boa. Fiz uma cobertura de casca de arroz. Agora eu vou fazer uma cobertura de carvão. Gente, o carvão é aquele carvão mesmo, só que não pode ser usado, tá? Então vamos botar um pouquinho mais de carvão para completar a cobertura, ó. Fiz uma cobertura de cada uma camada. Agora a gente vai fazer o quê? É a mistura, olha só, gente. E essa mistura vai formar o nosso substrato de suculentas. Gente, se o substrato drena, é um passo muito importante porque vai evitar podridão. E você vai ter suculentas mais lindas, mais coloridas e mais saudáveis se elas não apodrecerem, né? Ó, então, tudo misturado, a gente tem o nosso substrato pronto a princípio. Agora, como é que a gente vai saber se ele tá bom ou não tá? Eu vou pegar um punhado na minha mão e eu vou apertar bem forte. Apertei, eu vou soltar. Ele tem que acontecer isso aqui, ó. Achei o ponto do meu substrato. Então, ele tem que ficar soltinho. Ele não... Se ele ficasse uma bolinha compacta na minha mão, eu teria que misturar mais. Então, por isso que eu falei pra vocês, não existe uma medida exata. Você vai ter que fazer a misturinha e apertar pra ver se ele vai soltar. Gostaram da dica? Então, um dos passos mais importantes para o cultivo das suculentas é o substrato, que é o que eu vim mostrar para vocês hoje. Mas não adianta também você ter um substrato e colocar a suculenta no lugar errado, né? Então, por isso que eu vou dar uma geralzona em tudo para você aprender a ter suculentas assim, lindas, coloridas e saudáveis. Ó, então, vamos fazer um plantio bem rapidinho aqui, ó, com esse substrato que a gente fez, para vocês terem noção de um todo. Mas a nossa receita é bem simplesinha, não tem segredo nenhum, gente. Às vezes você tem um isopor, pode ralar e misturar dentro. Tem pedrisco, pode misturar, não quer dizer que precisa ser... Ai, não achei a casca de arroz carbonizada na minha cidade. Coloca pedrisco, isopor ralado, tudo que vai ajudar a drenar vai estar valendo. Então... aqui eu mostrei a nossa receita, que é o que vocês pedem bastante, tá? Então aqui tá a nossa receita do substrato. Agora a receita mostrada para vocês, sem segredo e simples. Vamos para toda a base de um arranjo, de uma suculenta que você vai plantar, seja no jardim ou em qualquer lugar. Sempre você usa vaso, que é com furos por baixo, que a água escorra. Ela não pode ficar água acumulada, então... sempre procure vaso com furo, ou se não tem, dá um jeito de fazer. Até no vaso de barro dá para você fazer com a pontinha da faca, ou uma furadeira dá para você fazer. Ah, e é uma xícara, não tem como fazer. Então você não pode manter essa suculenta no jardim na chuva e tem que ser uma rega muito bem controlada, porque senão vai ficar água e vai apodrecer. Então o furo por baixo é muito importante.
pra escorrer. Não adianta o substrato drenar e a água ficar parada por baixo, entenderam? Então o substrato vai escorrer e tem que escorrer a água por esse furo. Então todo vaso com furo por baixo. A segunda camada é a drenagem. Gente, aqui a gente usa a pedrinha tradicional mesmo, brita para ser bem real, que é o que tá aqui no nosso pé, né? Não tenho brita, minha moda em apartamento. Dá para usar isopor ralado, argila expandida, carvão até um pouquinho mais inteiro. Aqui eu uso a brita. Boa camada de brita mesmo, drenagem. É isso aqui que a gente usou, a brita. Para que serve a drenagem? Gente, Joinville chove muito. Todo mundo diz como é que tu deixa as suculentas no jardim. A nossa drenagem, se você olhar, ela é muita drenagem. Para ficar o quê? Para o segredo ficar pouquinho substrato e o substrato que tem que ser bem drenado para ela não ficar encharcada. Então, primeiro passo, furo por baixo. Segundo, drenagem. Terceiro, é um substrato correto, que é o que eu mostrei para vocês já esse passo a passo. Então, substrato de suculentas. Vamos lembrar as pessoas e deixar o like, né, Duda? Ai, bem lembrado, Lúcia. Deixa o like aí, gente. Se inscreve no canal para ficar bem legal. Vou pegar o lema da manhã aí, ó. E quem é da turma de que gosta de sujar as mãos aí, bota nos comentários. Já bota nos comentários aí se vocês gostaram do tema, mas eu tava prometendo já há dias e eu sempre arrumava outro vídeo e não fazia o do substrato. Hoje a gente falou, não, vamos fazer o substrato, tem um monte de gente pedindo a receita nova e a gente foi atualizar o vídeo, né? Ó, aqui já separamos algumas plantinhas que tem o colar de pérolas, a polilindçaiana, neon break e calha. É bem simplesinho, gente, não sei nem se vai caber todas elas, mas é só para mostrar para vocês. Botei muito substrato, vou tirar um pouquinho. Ó, dou aquele apertãozinho e vou aproveitar o substrato aqui, ó, pra fazer um pendente na frente, olha. Eu vou botar até 2 vasinhos. Dois vasinhos de colar de pérolas para fazer a frente do meu arranjo. Ó, outro passo importante que parece que não tem importância, mas tem, é você escolher as plantas corretas. É um passo importante, não adianta eu colocar aqui uma que não vai tolerar o sol e eu botar esse arranjo no sol. Esse aqui vai ficar embaixo na estufa, não vai ficar no jardim aberto, tá? Então, mas se fosse no jardim aberto eu teria que repensar bem. No inverno não, mas no verão, agora que tá vindo o calor, o colar de pérolas talvez não suportaria. Se ele tivesse bem adaptado ali já uns 4, 5 meses, pegar o verão ele suportaria, mas que nem agora que a gente já tá em outubro, né? Não vai estar bem adaptado para receber o sol de dezembro. Ó, então, fazer o plantio, gente, isso aqui para alguns parece que é simples, para outros nem tanto, ó. Como fazer o plantio é outra pergunta que eu recebo, ó. Tira do vaso, a gente aproveita o torrãozinho, faz o buraquinho ali, ó, e planta, gente, não tem segredo nenhum. E dou aquela apertadinha. E para completar, gente, olha só, já ficou um arranjo lindo, bem simples que eu fiz aqui, bem rápido, para mostrar para vocês. Agora a gente usa as pedrinhas para completar os buraquinhos, ó. A gente não usa pedrinhas com pó, aquele a gente usa mais natural, mais tom neutro assim. Ó, então falamos do substrato e de todos os passos importantes no cultivo das suculentas. Eu vou completar os buraquinhos. Como fazer o plantio, como montar um arranjo. Ó, e quando a gente vai montar um arranjo, uma outra diquinha legal, a gente nunca coloca as suculentas tudo da mesma cor. A gente sempre tenta intercalar, a gente já olha isso quando tá separando as mudas, para destacar cores e ele ficar mais colorido, mais bonito. Então agora terminei de plantar, vou fazer a limpeza do meu vasinho, que eu uso o borrifador mesmo, porque ele é pequenininho, mas se eu fosse colocar no jardim, deixaria pra chuva molhar mesmo, mas como eu tô aqui pra mostrar pra vocês, vou deixar ele bonitinho também, gente. Ó, então, vaso limpo. E com o substrato correto, ó. Mas lembrando bem que eu montei esse arranjo pra mostrar pra vocês que substrato sim é muito importante, mas só o substrato, se você botar no lugar errado, não vai dar certo. Então você tem que ter a base do geral, do furo, drenagem, o substrato, que é muito importante ser correto,
Mas não adianta botar o substrato correto e botar a suculenta de sol dentro de casa, né? Então por isso que eu mostrei o todo pra vocês. E aí, espero que vocês tenham gostado. A gente tirou a dúvida de como montar um substrato, como fazer um arranjo, né? Passos de um arranjo, furo, drenagem, substrato, adaptação. Gente, se eu fosse colocar, importante a adaptação também. Se a suculenta chegou por transportadora, ou se você pegou ela de um mercado também, que é um lugar coberto, ou se você pegou numa floricultura coberto, que não é uma estufa de suculentas, né? Ou até na estufa, se tá com sombrite. Quando é inverno, aqui pra gente não precisa fazer adaptação, mas no verão agora já começou a esquentar, é importante a adaptação. Como é que a gente faz essa adaptação? A adaptação é toda troca de lugar, você tem que observar muito bem essa troca, por quê? Se essa suculenta não tá pegando só o solzinho até as 8 horas da manhã, bem fraquinho, eu colocar ela que pegar o sol do meio-dia, ela vai cozinhar. Então, precisa fazer essa adaptação, que coloca ela receber, se ela tá recebendo sol até 8 horas, bota uma semana até 9 horas, na outra semana até 9h30, na outra até 10 horas, e aí tu vai bronzeando, deixando a pele dela forte para poder receber. Ela gosta, adora o sol forte, mas tem que estar bem adaptada, bem bronzeada para ela poder receber esse sol. E aí, gostaram de todas essas dicas? Foi rapidinho, mas tem todos os passos importantes para o cultivo das suculentas lindas, coloridas e saudáveis. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, um ótimo domingo para vocês e tchau, tchau!